Boa tarde, os camaradas do UFC. Estamos aqui. FC. Estamos aqui, né? Reunidos aqui mais uma tarde de domingo aí, né? Um domingo frio, mas com um pouco de sol aqui na cidade de São Paulo, né? Para falar um pouquinho aí da seleção brasileira para vocês, já que não teve rodada do Brasileirão. Falar um pouquinho do mercado da bola aí, né? Também. Né? Do treinador da seleção brasileira, né? Que eu já começo com a minha opinião falando que eu acho um absurdo a seleção brasileira esperar um ano para um treinador, né? E estamos aqui, né, com aqueles nossos queridos comentaristas aqui de sempre, né? Robson Barbosa e Luciano Monteiro. Hoje eu não vou trocar o sobrenome dos caras aí, né? Então eu vou pedir para eles aí que dê o primeiro salve para vocês aí. Uma ótima tarde para todos. Então, boa tarde, né? Boa tarde aí, galera aí. Começar mais um programa aí. Hoje vai ser só seleção aí para... Como não tem os campeonatos, né? Vamos falar um pouquinho de seleção aí. Boa tarde, galera. Mais uma vez aqui nós estamos de volta. Obrigado aí por continuar seguindo a gente nas redes sociais. Falar um pouquinho de seleção. Dar os parabéns pro nosso amigo Lei aqui, né? Que vai fazer 15 dias sem perder o time dele. Também não joga. Hoje a última coisa que eu quero falar é de Vasco da Gama, pelo amor de Deus. Pelo menos não perdeu. Só ilusão aí com essa 7-7. Só assim pra gente não sofrer, hein? E igual o Lei falou da seleção aí também, cara, é um absurdo você esperar um treinador que você nem sabe se vai vir, se é certeza. Se humilhando praticamente, né? Isso é um assunto que a gente vai ter que debater aqui, né? E levar aqui a nossa opinião para vocês, né? Sobre esse treinador da seleção brasileira. Cada um vai dar a sua opinião, mas agora eu vou começar aqui já. E estamos na live aí, acompanha nós na live aí, viu? Vamos que vamos aí. Saudações rubro-negras, pessoal. Da live aí também. Isso, o Flamengo começou a melhorar um pouquinho o time, mas hoje aqui nós vamos focar na seleção brasileira. Ela não perde mais não, Lei. Né? Eu também acho que não. Eles têm um belo time. Eu quero falar para vocês aqui. A primeira pergunta que vai sobre a seleção brasileira, que todos nós aqui temos respeito e admiração muito grande por Neymar, né? Que é camisa 10 da seleção. Para mim, ainda é o principal jogador mais decisivo que a seleção brasileira tem. Eu li aí vários comentários aí que Neymar já tem que passar o bastão para o Vinícius Júnior, camisa 10, longe. Que a era Neymar já passou. Eu queria saber da opinião de vocês, que Neymar voltando, 100% fisicamente, tecnicamente nós conhecemos quem é o Neymar. Se, na opinião de vocês, Neymar já era na seleção, já passou a fase de Neymar, que Vinícius Júnior substitui Neymar à altura ou melhor, o que vocês acham de tudo isso? Eu vou começar aqui. Então, tipo, igual eu já falei várias vezes, você sabe a minha opinião, a seleção brasileira que Neymar jogou é uma das piores de todos os tempos, de todos os tempos que eu vi, né, não tenho muito tempo acompanhando seleção, mas... Cara, de quando eu nasci, que eu entendo de futebol, até hoje é a pior de todos os tempos. Cara, ele é o único camisa 10 que a gente tem, o único jogador diferenciado, o Vinícius Júnior. Baita de um jogador, sou fã dele, mas você falar que Neymar já pode passar o bastão, eu acho que é uma pra ajudar o outro, mas não tem como. A seleção fica mais forte com Neymar e Vinícius Júnior junto. Cara, nossa seleção, Robson, cortando aqui, não tem você não consegue achar um lateral que desequilibra. Você não tem aquele camisa 9. Cara, eu vi uma arrogância do Richards falar que camisa 9 é minha, já era. O cara erra um gol ontem, que pelo amor de Deus, nós já teve Ronaldo, Adriano, Luiz Romário, Fabiano, muito fraco. Você fala, você enumera jogadores para ouvir isso. É um absurdo essa seleção. Então, quanto ao Neymar aí, você vê quando o Neymar não joga, a falta que o Neymar faz na seleção, né? Seleção, não tinha que estar vendo o jogo aí, a seleção tipo como é que fala? Ela é... Aí jogada pega a bola, toca no Vinícius Júnior. Tipo, o Neymar pega a bola, faz aquela jogada constrói, né? O Neymar, ele é gênio, né? Ele é diferenciado. Ele pega a bola, carrega, você vê que lá ninguém faz isso. O Neymar consegue enfiar uma bola de vez em quando. Isso quando ele não vai buscar a bola lá atrás. Mas a seleção sem Neymar é isso aí que a gente vê aí, fraquíssimo. Você não tem esperança. A gente tem esperança por ser brasileiro, mas você não tem aquela certeza que a gente vai ganhar uma Copa do Mundo. Na minha opinião, 2026, a próxima Copa do Mundo. Com essa seleção que está sendo apresentada pelo Ramon Menezes, que não é a seleção que a gente vai ver quando o próximo treinador assumir. Mas com essa seleção que eu vi jogando contra a Guiné, uma seleção de quinto
esquadrão no futebol mundial. Amadora, né? Olha, a gente fala muito de Vinícius Júnior e Neymar. Se você for colocar o confronto direto do Vinícius Júnior com a defesa de Guiné, Vinícius Júnior não ganhou uma bola da defesa da seleção de Guiné. Se escobrar, veio fazer um gol de pênalti. Vinícius Júnior não finalizou uma vez com qualidade no jogo. Um jogo daquele, você pode ter certeza, se Neymar não fizesse o gol, ele tinha pelo menos das 2 ou 3 assistências e ele teria feito a diferença numa partida daquela. Coisa que Vinícius Júnior não fez. Fugir um pouco a palavra, a seleção é muito previsível, né? Aquela seleção previsível, tipo, não consegue fazer uma tabela, ninguém pega uma bola, lança, enfia uma bola, Pra mim, nosso ponto mais fraco é as laterais e centroavante. Cara, nossas laterais é horrível. Não tem. E quem vai, que nem o Danilo, né, que tá agora é o nosso lateral. É zagueiro na Juventus. Ele joga de zagueiro na Juventus e já deu, né, Lu? Tem uns caras na seleção, pra mim já deu. Paquetá, pra mim já deu, já. Paquetá jogou duas Copas. É a mesmice, né, cara? 2 Copas, o Paquetá nunca mostrou nada, pô. Eu ainda tava comentando ainda com o Uru, por exemplo, ele levou o Rafael Veiga. O pessoal tem muito preconceito do jogador daqui do Brasil. Ele joga no Brasil. Mas será que pondo um Veiga, ele não ia estar mais empolgado? Mais afim, né? Mais afim de pegar a bola, tentar fazer uma jogada individual, tentar fazer um lançamento. Põe o cara faltando 15 minutos, 20 minutos. E você acha que o que eu acho de tudo isso? Que vindo um treinador estrangeiro... Não muda muita coisa, não. Que comanda um time europeu pro Brasil, a possibilidade do Veiga, desse jogador que joga no Brasil para a seleção, fica quase zero. Fica zero. Os caras não vão observar jogador, porque lá fora jogador no futebol brasileiro é visto como segundo, terceiro. Considerado um nível bem abaixo, né? O jogador daqui, tipo, é outro escalão, todo mundo fala. Mas às vezes tudo bem, tem que ter técnica, tudo. Mas será que às vezes por um jogador que tá com mais vontade, tá mais ligadão, não seria melhor dar uma oportunidade? Mas a gente sabe que isso não tem mais na seleção. Você querer trazer o Ancelotti, eu sempre fui contra, tá gravado nos programas aí, sempre fui contra um treinador estrangeiro. Mas se for para trazer algum estrangeiro, já que a CBF traga logo. Traga o Abel. Ou traga um treinador que está aqui dentro, viver no futebol brasileiro. O Abel Ferreira está aqui dentro. Eu já era a favor de não são palavras minhas, mas eu vi o Pedrinho, ouvi alguns comentaristas falando sobre isso. Cara, um treinador ele tem que conviver com o povo brasileiro, com a cultura brasileira, o dia a dia, né, entender como é que funciona a torcida brasileira, a imprensa brasileira, quais são as cobranças que nós temos, o tipo de futebol que nós queremos. O tipo de futebol que o brasileiro gosta não é o que o europeu gosta. Aquele robótico, toca pra lá, toca pra cá, ninguém dá um drible, ninguém faz uma jogada de efeito. O brasileiro gosta de jogadas diferentes. Jogar bonito, né? Jogar bonito. Entendeu? E outra coisa, tio. Se for para trazer um europeu que está lá, o Ancelotti seria o primeiro nome? Você pensando rápido agora, para você seria bem? Não, Guardiola. Né? Aí você tá pegando um cara, beleza, como o Real Madrid, que não conhece a cultura brasileira aqui. Para ficar esperando, ele não vai vir final 1 ano e 6 meses. Você acha que o Ancelotti vai ficar vendo o jogo aqui do Flamengo com o Palmeiras? É isso que eu tô te falando. Diminui. Atlético Mineiro com É isso que eu tô falando. Diminui muita chance do jogador que joga no Brasil. Que já são poucas, né? Que já são poucas. Cara, ontem eu quero que vocês opinem sobre isso. O treinador brasileiro falar que fez as 6 substituições durante o jogo para testar a seleção brasileira. Das 6 que ele fez, cara, as 3 faltava 1 minuto e 50 para terminar o jogo. Você pode considerar isso, na opinião de vocês, substituições? Não. Para gerar conteúdo para uma partida? Nós jogamos bola, você jogou mais que a gente, o Robson um pouco menos, eu joguei. Cara, você entra num jogo. Você joga titular, é totalmente diferente. Você entra no intervalo, já é diferente, mas você entra faltando 15 minutos, 5 minutos vai mudar o quê? E você entrar num jogo, Robson, onde
Tá 45 minutos do segundo tempo, o juiz dá mais 3 de acréscimo, você entra com 1,5 de acréscimo. Você acha que dá pro jogador mostrar alguma coisa nesse tempo aí, ó? Pra ele deu, né? Que ele falou, né? É absurdo. Né, ele viu? O treinador viu alguma coisa nesse jogador? No segundo tempo, ele já tinha que ter votado com o Veiga. No lugar do Paquetá. No lugar do Paquetá. O momento do Veiga é melhor. Tirado o Richarlison, colocado o Pedro. O Richarlison, eu vou falar pra você. Ou cara ruim de bola, mano. O cara ele não tem noção de bola nenhuma, pô. Atacante fraquíssimo, o Richarlison. Muito fraco. Por que não levou o Vitor Roque? Pô, o Vitor Roque é 1000 vezes mais jogador que o Richarlison, pô. Você é louco. Tecnicamente. Moleque novo aí. Eu falei ontem futuro. pra vocês em off Oxe, que o Richarlison, ele parece que não teve base, cara. Parece não, ele Parece que ele não teve né? base. É um cara que ele não sabe dominar uma bola, ele não tem um passe, ele não tem nada. Faz nada. Eu preferi o Pedro craque, de hein? camisa 9. Você sabe, eu vou pedir a opinião de vocês. O Brasil poderia jogar sem um centroavante, sem um camisa 9. Você poderia A jogar. seleção aqui Eu nem colocaria Gabigol. Mas Gabigol Eu colocaria com a volta de Neymar. Eu colocaria Neymar, Rodrigo, tipo de falso 9, que ele já jogou assim no eu Real ia falar Madrid. isso aí. E jogaria jogaria com o Vinícius Júnior. 3 caras rápido, né? Você sabe que o Neymar não vai voltar muito, né? Já tem 33 anos, mas você pode trazer o Rodrigo e o Vinícius Júnior para marcar o tempo todo, né? Para dar uma força. Para dar uma força. E Legal. aí você reforçava o meio de campo. Você é. reforçava o meio de campo para dar liberdade para esses 3 caras não ter que marcar tanto. Também. Porque você depender de Richarlison, cara, é uma vergonha. A mídia brasileira, eu quero a opinião de vocês, tentou fazer com que o Richarlison fosse uma celebridade, o maior jogador da seleção brasileira. Aí ele fez um gol bonito na Copa. Naquele gol bonito parecia que tinha sido Pelé que tava brincando. A imprensa também serve para isso, né? Para fazer um pouquinho dessa média aí. Fazer umas narrativas absurdas, né? Mas a seleção tem que melhorar muito, tá fraquíssima a seleção. A seleção que a gente montou aqui, eu garanto para você, se deixar jogar, né? Que os caras não mantém, né? Não deixa aquela base para tentar entrosar, eu acho que ficaria até melhor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que se o Vitor Roque, que eu acho um baita no jogador que parece que vai pro Barcelona, se ele jogasse no Flamengo, não vou falar no Flamengo e no Corinthians, se ele jogasse no eixo Rio-São Paulo, você acha que ele não estaria na seleção hoje? Porque a mídia coloca, ou você vai, ou então você não treina mais na seleção. Só com o fato dele estar no Atlético Paranaense, é um baita no jogador, cara. É um moleque com o Richarlison é novo também, né? Tem quanto? Uns 25, 26? 25, mas não tem mas mais o que crescer, não. Então, o Vitor Roque, você vai pegar um menino de 19 anos e você tem 4 anos aí, praticamente 4 anos você trabalha esse menino na seleção. O Richard já está na seleção há 6 anos, cara. Ele não mostrou nada. O Richard foi camisa 10 de que ele foi nas Olimpíadas? Foi. Não jogou nada, cara, não fez nada. Não... É isso que eu falo, até falo do Paquetá. Não sai da mesmice. Pô, mano, o cara nunca faz nada de diferente, não acrescenta em nada. Vamos testar outro jogador. Ontem, em off, eu critiquei pra vocês o lateral do Flamengo. O Ayrton Lucas. Ótimo lateral. Tecnicamente muito bom, com muita velocidade. Só que o treinador da seleção brasileira, ele não treinou, na minha opinião, taticamente, para aproveitar tudo que esse jogador do Flamengo tinha. Mas sabe por quê? Porque nossa seleção fica meio que robótica. O Vinícius Júnior não tem movimentação. O Vinícius Júnior não sai daquela ponta. É isso que eu falo, fica previsível. A seleção seleção é previsível. Por que, Robson? A seleção é previsível. Se você tem um lateral de velocidade que apoia bem, você tem que ter espaço para ele trabalhar. E aí você tem que arrumar uma maneira de Vinícius Júnior ficar parado ali. Eu acho que ele tem que circular. Igual no Real Madrid, não joga só na cai um pouquinho. Ele, assim, por exemplo, se ele vai cair lá ele joga na esquerda. Se ele vai cair na direita, vai dar uma trombada pro Rodrigo. Cai um pouquinho então pro meio, pô, e deixa o Ayrton Lucas passar. Deixa espaço, isso é treinado. Ele foi pra seleção, o Ayrton Lucas, por quê? Porque ele apoia muito bem também no Flamengo. A gente também não pode cobrar o treinador, que nós não tem treinador, que é a maior vergonha. Eu acho que na história da seleção brasileira isso nunca aconteceu. Qual a motivação que o Ramon tem? Beleza, ele quer mostrar o trabalho dele, mas qual a motivação que ele tem de convocar a seleção sabendo que ele tá ali só tampando o buraco? E qual é o jogador que olha pro banco e fala, não vai ser esse treinador que vai convocar a próxima seleção. Então. Mudando de assunto aqui, minha galera, já passando para vocês, eu queria puxar esse assunto do treinador. Já falamos aqui dos jogadores, Vinícius Júnior, Neymar, né, Rodrigo. Eu queria mudar de assunto aqui e perguntar de treinador.
a pauta agora, o que temos em pauta aí é o Lancelotti lá do Real Madrid. Sou contra. Esperar. Se fosse agora, beleza. Você é contra, Robson? Não, eu não sou contra, assim. Eu Não, queria, esperar. eu queria que ele viesse, Entendeu? pra ele vir Se agora. fosse pra vir agora, a seleção vai ficar esperando um ano. um ano e meio, pô. Porque ele Pra vir falou um que antes treinador, do, pelo amor de Deus, antes do é final da absurdo, temporada do pô. Real Madrid, ele não sai. Isso não existe não, pô. Aí, em cima disso, vem a minha pergunta para vocês dois debaterem aí e dar a melhor solução. Sem o Lancelotti, se ele não aceitar, ou a seleção brasileira não querer esperar, qual é o treinador que vocês acham no momento que seria o treinador ideal para começar esse trabalho com a seleção brasileira? Eu já, do outro vídeo que a gente fez aí um tempo atrás, eu já falei. A minha opinião, eu queria o Abel. Que nem é isso que a gente falou. O Abel é um treinador estrangeiro, mas ele já conhece como que é a Todo o cultura ambiente daqui, o brasileiro, ambiente tudo brasileiro, ele já conhece o jogador daqui, conhece Treinador o de europeu. fibra, que é muito criticado, mas eu gosto. E é um treinador, querendo ou não, é um treinador vencedor. Você vai falar que o Abel não é um treinador vencedor? Totalmente. Então, eu colocaria Ó, o Abel, ou então ele eu é iria muito- uma segunda opção, que nem eu também achei legal, a opção do Luke, que foi o Diniz. Né? Poderia ser o Diniz, Também gosto. mas agora a seleção brasileira, esperar um ano e meio para um treinador é uma piada isso aí, pô. Eu sempre fui a favor do Diniz. Sempre. Só que a Sempre CBF, né, mesmo que o Fluminense numa fase ruim, não vai mudar a minha opinião. Eu sempre fui a favor do Diniz. Mas como a CBF quer, porque quer um treinador estrangeiro, CBF que é um escudo, na verdade, né? teria que ser o Abel. Porque o Ancelotti já falou que agora ele não vem. Você vai ficar um ano e meio esperando um treinador que aí chega daqui 6 meses e o cara muda de ideia. E aí, você vai perder um ano e meio? O Jorge Jesus também é um grande treinador. Tem o Jorge Jesus também, que ninguém fala, Mas taticamente eu prefiro o Abel. O Abel. Uma informação que não é minha, eu escutei na ESPN. Depois que o Abel chegou no Palmeiras, você viu quantos cartões o Dudu tomou? Não sei. Porque o Dudu era o cara mais chato que tinha no Palmeiras. É que ele pegou os cartões pra ele. Eu tenho uma pergunta, para vocês dois. Só concluindo, é isso que eu vou te falar. Segundo uma pessoa da ESPN lá, um comentarista, disse que ele falou: Dudu, você não tomou mais cartão por reclamação. Ah, quem é o outro jogador chato? Ô, Veiga, você não tomou mais cartão por reclamação. Com a arbitragem, quem reclama é eu. Só que aí todo mundo só bate nele, né? E o Dudu só joga bola. Em cima do que Só você joga falou, bola, Lu, entendeu? em cima do que você falou, que eu quero trazer pra mesa esse debate. Essa postura de Abel, de Chato. tomar cartão, de brigar, Mano, eu admiro. Você não vai correr por um cara desse, velho? Porque, na sua opinião, é o cara que quer vencer sempre? Sempre. É o cara que busca a vitória a qualquer custo? Porque ele Briga é- pelos seus jogadores, defende seu time. É esse que Abel passa, Lu? É um cara rebelde, é um cara que não respeita ninguém. O que vocês acham sobre isso? Você acha que o jogador, o Rony, o Dudu, seja qual que for um moleque da base, viu o Abel defendendo eles com unhas e dentes, sendo expulso. Quase bateu Não no vai- Caleri. Quase bateu no Caleri lá, a Caleri pipocou. Você acha que o cara não vai correr pelo cara desse? Motiva o cara, Motiva um o treinador jogador, desse. você vai estar sempre no 220. Lógico, sempre no não, seu ele máximo. é- Você não perde o foco. Não perde o foco. É, pô, ele é aquele treinador. Muitas vezes a gente tá vendo o jogo aqui, né? Eu e o Mo ali. Aí às vezes a gente vê uns treinadores sai gol, tá o treinador fechadão. Ele é aquele treinador pilhado, Pilhado, pô. eu Um treinador gosto que da joga bica, no dá time. bica no copo, Que nem eu vai. gosto dele, eu gosto muito de ver o Klopp quando o Liverpool tá jogando. É o com mesmo. Klopp. Eu ainda acho. Eu gosto de treinador Você falou, desse jeito, você falou entendeu? o Klopp. Eu ainda prefiro ele do que o Klopp, você fala? Klopp do Liverpool, do que o Lancelotti. O Ancelotti. Tem mais fibra, tem mais cara de futebol Então, brasileiro. e que nem essa informação que o Lu deu. Isso aí também pra mim é estratégia dele, né? Pra também puxar um pouco pra ele A a responsa. responsa. Isso O aí. jogador só o joga. Só o joga, jogador, só mano, joga. o jogador vê o treinador pilhado daquele jeito ali no Não, banco, fala, não, porra, como é. que meu treinador Todo tá? jogo, todo Eu jogo. que Dentro todo de jogo, campo, filho, o cara. Todo jogo ele tomava cartão amarelo. Eu acho que tá gravado aí nos vídeos. Entrou na live, Egilson de Dindinha. Um abraço, Egilson. Obrigado por estar acompanhando nós aí, meu amigo, na live. Um abração. Vamos ver aí quem tá aí. Tá Abração aí. Logo tô aí, hein? Pra nós dar uma curtida aí. Abração pra rapaziada Se da inscreve live no aí, canal ó. aí, Se pô. inscreve no canal aí no YouTube aí pra você receber os nossos vídeos aí, viu? Aí voltando aqui pro canal, falando do Abel e da seleção brasileira, Abel como treinador, em princípio, eu não sou a favor de treinador estrangeiro na seleção brasileira.
Lhe cortando aqui, tio, rapidinho. Pode falar. Só falando pro pessoal da live aqui que a gente não tá respondendo as mensagens na live, que a gente tá fazendo o canal aqui, o vídeo pro canal do YouTube também. Ao A mesmo gente não tá tempo. com o celular ao mesmo tempo, a gente não tá respondendo as perguntas Tá aí. esperando Um a- abraço pra Ressaca. Ressaca 41. Um abraço aí pra pessoal da Ressaca 41 aí, ó. Tamo Se junto. inscreve aí no YouTube aí, hein? Esse Recebeu é o vídeo bom, hein? hoje aí. Ressaca é bom, hein? Aí voltando o assunto Sim, tio, botei, foi mal. do que nós estávamos falando do Abel, eu sempre deixei. Foi contra, né, tio? O celular que tu vai lendo. Eu sempre deixei bem claro que eu não gosto da ideia de treinador estrangeiro na seleção brasileira. Mas se fosse pra ser, seria... Mas que fosse para ter, que tenha o que a gente já acabou de falar, um treinador que está convivendo com nós, que tem o sangue, cara. O Abel defende o Palmeiras como se ele estivesse defendendo a família dele de verdade. Não, isso é verdade. Nas entrevistas você vê o Abel falando que enquanto Dudu, Rony, Everton tiver o amor pelo futebol, que ele não vai Sim. deixar o Palmeiras. Eu não sei se vocês concordam comigo, vou entrar no assunto aqui, você falou nesse instante aí sobre racismo. Aqui a imprensa brasileira pega muito no pé do Abel, cobra demais. Ele é chato, beleza, cobra demais. Só que teve uma entrevista coletiva do Luxemburgo, que ele estava tentando lembrar de jogadores que ele lançou no Palmeiras, que era o Patrick Falou de aquela Paula. palavra lá, né? Ele virou e falou, não lembrou o nome, falou, aquele escurinho, né, que eu coloquei no Palmeiras. Você acha que se fosse o Abel que falasse essa palavra, A imprensa a repercussão brasileira. não era bem mais forte? Já cai matando. A gente cara. sabe que o Luxemburgo não falou com duplo Não, ele não falou com sentido. maldade. A gente sabe que ele não foi, mas às vezes se o é interpretado mas de se o forma Abel, a diferente. imprensa colocaria Isso. A imprensa não Às vezes gosta a dele, imprensa, né, a imprensa brasileira ela interpreta da forma que vai beneficiar É. a audiência dela. O interesse Como, deles. como foi o Vanderlei Luxemburgo, ficou É, por isso, passou por isso pra- mesmo. só um repórter Eu que- entendo e sei que o Luxemburgo Não, 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 ele não falou falou com na maldade, tal, Eu só tal. tô dando um exemplo né? que se fosse Mas o se Abel, fosse o entendeu? Abel, teria audiência. A mídia ia pegar isso para prejudicar quer. o Abel, porque o Abel não é brasileiro. É. Também. E ele Porque não- a imprensa brasileira tem raiva de estrangeiros no Brasil. E ele não dá, Bem e ele não dá sucedido moral ainda, pra imprensa. Cara, Bem e saiba sucedido, nós não o dá bem moral. que o Abel fez pro futebol brasileiro, o Abel fez pro Palmeiras. Muitos dos treinadores brasileiros deveriam se espelhar no jeito do Abel treinar o time dele. O Abel não perde, cara. O Abel não dá boi pra time Tipo assim, pequeno. time O Abel não Jorge, perde cara. pra time pequeno, cara. O Jorge Jesus abriu as portas, né? E fez Foi, aquele foi. trabalho de 2019 maravilhoso no Flamengo lá. E tem que voltar. Se tiver uma oportunidade, eu acho sou que vascaíno de coração. não era nem todo pra ele mundo ter sabe. saído. Eu queria ele no Vasco. Ah, o treinador Entendeu? bom, a gente Eu sempre queria quer, ele pô. no Vasco, entendeu? Treinador bom, campeão. Mas o Abel ele é um trabalho Não, dele, né? fica de olho agora. É, Eu trabalho queria dele. muito ele no Vasco, porque pra mim. Só dando crédito para um colega nosso aí, Robson, o Cid. Abraço, Cid, palmeirense. Bracidão, Ele comentou com o Robson ontem em off, falando da seleção. Se fizesse uma fusão de Flamengo e Palmeiras, pegasse os dois times, juntasse os dois, para jogar contra essa seleção de Guiné? Não, Guiné. ele não falou nem Guiné. Guiné não vê a bola. Ele falou pra jogar com a Contra a seleção seleção principal. brasileira? Ele falou com a principal. Ele falou se pegar e mesclar com E a Abel seleção de principal. treinador dá jogo Com a grande. A seleção principal. Abel de Contra a seleção treinador. principal. Não foi com o Guiné, não. Ele Porque falou o se, Guiné não ganha. ele falou, se Ô, pegar cara. e jogar com a seleção principal, você acha que não dá trabalho? A Eu falei, gente, nem perde. a gente Eu fala acho de que nem lateral, perde. direito, talvez eu esteja falando uma besteira aqui, mas uma seleção brasileira montada com Jogadores do Brasil. os jogadores brasileiros, com o Abel de treinador, eu testaria o Marco Rocha. Eu não sei exatamente quantos anos o Marco Rocha Eu tem. acho que é direito. 34. Sabe por que eu levaria o Marco Rocha, Robson? Apesar de ser um jogador experiente, o forte do Marco Rocha hoje, depois do Abel, a marcação. A seleçãozinha que eu fiz Entendeu? aqui, só com os jogadores do Brasil. O Everton no gol, né? Que é o melhor goleiro que nós temos aqui hoje. Aí a zaga, o Nino, do Fluminense. Fluminense. E como nós estamos pensando no futuro, o Beraldo, moleque do São Paulo. Também, muito bom de bola esse bom, zagueiro. mas pra esse momento não dá. Mas esse aí colocar aqui no lugar dele. Eu Nessa- coloquei Murilo do eu coloquei Palmeiras. Murilo. Eu colocaria o Léo do Vasco. O Léo é mais jogador que o Beraldo. Tem o Léo também. O Léo né? hoje é mais jogador. É que- Do lado não esquerdo o pensei. Léo, do lado direito o Nino. Nino, é. Eu jogaria Aí com o pensando Léo, no futuro, Léo eu coloquei o Beraldo. Aí as laterais, eu coloquei o Ayrton Lucas
e o Samuel Xavier que tá voando no Fluminense. O Ayrton Lucas, ou ele ou o Arana, mas o Arana Ô, não tá Lu, voltando agora. só para não cortar a sua seleção, eu ainda teria outra opção além do Beraldo. Várias eu daria aqui. Fala aí. O zagueiro, apesar de ter umas falhas, mas ele jogando, Eu sei né, quem você dependendo fala. do treinador, o zagueiro do Flamengo Léo aqui, Pereira. Léo Pereira, tecnicamente, Ele é dos fez- melhores do ele Brasil. fez uns 3 anos no Atlético Paranaense. Não, e no Flamengo também. hoje no Flamengo, ele é o principal Pô, zagueiro. Libertadores E não outra, conta, né? tecnicamente é muito bom. bom. Saída de Também. bola, Também. entendeu? Joga do lado esquerdo. Aí entendeu? o meio campo eu coloquei André do Fluminense e um jogador que ninguém fala muito no Palmeiras, mas que destrói, que é o Zé Rafael. Zé Rafael, Tá no meio não. também. André e Zé Rafael. Aí na meio eu coloquei o Gerson e o Veiga. E o ataque, Gabigol e Vitor Roque. Gesso e Rafael Veiga, Rafael Veiga, Gabigol e Vitor Roque. Gabigol e Vitor Roque. Esse Vitor Roque joga muita bola. Tá? A minha, Agora a sua roça. eu coloquei o Everton, né? Que é Unanimidade. né, certeza. Aí coloquei Nino e Murilo. É o Murilo do É Palmeiras. zaga, jogando Zagueiro. muito, é um dos melhores também do Aí momento. coloquei Ayrton Lucas e coloquei Marcos Rocha Ó, na direita. eu não vi essa seleção dele, mas Coloquei eu também Marcos Rocha. colocava. Aí, volante, eu coloquei André e Zé Rafael. Eu pus uma barra aqui no Gesso, porque o Gesso também sabe fazer. Mas o É, Zé, exatamente. hoje o Zé Zé Rafael, Rafael, o São Paulo tá demais, jogando né? mais adiantado. Né? É, tá jogando mais à Também, frente. Aí eu coloquei Dudu, Veiga, aí na frente eu pus Gabigol, aí aqui na esquerda eu fiquei numa dúvida ali entre Rony, Roger Guedes, né? Porque não tem muita Rony opção também ali. não dá, não. Rony, eu sou- Rony, eu sou fã. Né? Porque eu assim, sou o Rony, entre sabe, Rony e Rodrigues, eu sou mais sabe um. porque assim eu coloquei produz aqui, mais. que eu sei que até ia comentar, porque assim, o Rony tá sendo muito decisivo aqui centralizado, né? É, E o Roger Guedes, ele vem jogando muito bem pelo lado esquerdo ali. Não, ó, o Roger tá ali. jogando bem mesmo. Entendeu? Mas assim, eu coloquei o Gabigol e coloquei uma barra no Vitor Roque aqui, que o Vitor Não, Roque Vitor Roque, também joga esse muito. moleque- Aqui você colocou o Pedro? Não, Não. é Gabigol. Aí Ah, o Pedro não tá na minha, não. eu faria diferente. Você Eu puxava- tirava um dos homens de lado, colocaria o Pedro centralizado e jogaria o Gabigol com um dos Não, lados. dá pra também. Você joga o Gabigol com esse lado, Dudu Não, com pra o outro. você Dudu ver. do lado, Gabi. Porque tem a opção, Mano, pra mim, só- Gabigol é maravilhoso. Pra mim, Ele é muito do inteligente. meio pra frente no futebol brasileiro, pra mim, sou vascaíno, Gabigol é o melhor jogador que nós temos. Ele é muito inteligente. Gabigol, a diferença de Gabigol e Dudu é essa. Os Dudu dois tá fazem a com mesma função de velocidade, o Dudu tem, Gabigol tem, só que o Gabigol, além de produzir, de criar, finaliza de fora da área, finaliza, faz gol de Tem personalidade. tem personalidade. Então é um jogador que eu gosto. O Gabigol, porque assim, todo mundo tá falando que o Gabigol não tá na fase ruim, né? Ele na fase ruim é mil vezes melhor que o Richarlison. Ave Maria. Pelo amor de Deus, mano. Eu Dá pra queria saber entender, qual é o não. critério para você convocar um Eu jogador acho que é reserva no Não, time o dele. Gabigol, você sabe que eu acho que ele não vai pra seleção por causa da personalidade dele. É. O pessoal não gosta muito dele, né? Não é? Olhei o Gabigol, o Gabigol Richarlison, em 30 e tantos jogos na Europa, fez 3 gols. Já fala E outra, no campeonato inglês só fez um. Só um. Ele fez um no inglês e fez Dois na liga. dois na liga. Tá no comecinho. Banco do Tottenham, pô. Aí você pega um jogador desse e põe de Quando você vê titular uma da seleção ter pô. jogador que é reserva de clube, ser titular na seleção é vergonhoso, né, Pô, cara? tá. É vergonhoso pra nossa seleção. A nossa seleção ficou boa, viu? Ficou boa, ótimo. O parceiro dele que estava no programa Boleiragem do Roger do Caio, o Lucas Moura, comentando lá de quem ia pro Real Madrid, aí falou do Richarlison e do Harry Kane. O Lucas Moura falou, precisa responder? Harry Kane Não tem top, como, né, pô, cara? Não tem como Porque comparar. tá na primeira prateleira do futebol mundial, pai. Diferenciado. Gente, falamos tudo que tinha pra falar. Vocês querem pôr mais alguma coisa? Eu vou falar só pro Robson aqui uma coisa. Cara, o Marinho preferiu ir pro Fortaleza que pro São Paulo, hein? Mas isso aí é a fase que o São Paulo vive, não tem... São Paulo tá quebrado, ele não foi pro São Paulo por causa de dinheiro. São Paulo fez uma proposta de salário, ele falou que não queria perder dinheiro. É a fase do São Paulo, é essa aí, filho. Hoje, Tem jeito. hoje a gente vê um time do nível do São Paulo, com a camisa que São Paulo tem, com a estrutura de São Paulo ter, perder dinheiro por Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, pro lado financeiro, é que o São Paulo tem um Você vê problema que o muito negócio tá grande feio, né, financeiramente. Lógico. Os jogadores se falam, né? Lógico. Lógico. O São Paulo tá devendo salário, todo mundo sabe disso. eu O São Paulo falei isso tá aí devendo hoje. luva. Falei, É que São muita Paulo tá coisa devendo fica lá, não escondida sai, da né? imprensa. É igual no meio dos treinadores aí, rapidinho. O Filipão
Tava no Atlético lá, com carta branca, saiu do Atlético Paranaense para ir pro Mineiro. Tava Mineiro. aposentado. E Mesmo falou que Mineiro. não treinava mais time aqui. Tava Aí aposentado. você ia falar que dinheiro não faz diferença, né, mano? R$1 milhãozinho de reais, rapaz. Você pode ser o torcedor, o cara mais amante do time, mas o dinheiro fala mais Fala, alto. né? Fala mais alto, com certeza. Então falamos tudo que nós tínhamos aqui pra falar aí pra vocês, né? Espero que vocês aproveitem esse vídeo aí, né? E comente aí, né? Comenta aí nossa seleção, a seleção que a gente fez aí. Se Ficou vocês boa, viu? mudariam alguma coisa. E desde já mandar um abraço e um ótimo domingo a todos aí. Robson, Luciano. Um abraço aí pra todo mundo aí. Segue a gente aí no YouTube aí. E boa tarde. Saudações rubro-negras, mais uma vez obrigado aí, continua seguindo a gente. Breve terá novidade, hein? Opa!